cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. O nosso programa Cidadania em Debate, ele continua especial, né? Ao longo deste mês de maio, você vai acompanhar entrevistas em homenagem ao trabalhador de Blumenau, região, enfim, de Santa Catarina. Na semana passada, tivemos a presença da presidente do Sindicato Têxtil de Blumenau, Vivian Bertoldi. E nesta semana é a vez de falar dos trabalhadores do sistema bancário. Aliás, estes trabalhadores só são lembrados quando estão com suas atividades paralisadas. E é neste momento que lembramos da movimentação financeira, das dívidas para pagar e do salário que se tem para receber. O dia a dia do bancário é estressante, com pressão dos patrões pela cobrança de metas e a insegurança no local de trabalho. Não é para menos que muitos enfrentam problemas de saúde decorrente do trabalho. E no mês voltado aos trabalhadores, é bom fazer uma reflexão sobre a condição dos bancários. Por isso, o nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, Leandro Spezia. E o primeiro ponto da nossa conversa é sobre as condições de trabalho de quem está nas agências bancárias. Boa noite, Leandro. Obrigado por vir ao Cidadania mais uma vez. Qual é a situação dos trabalhadores do sistema bancário hoje? Boa noite, Carlos. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. A gente quer agradecer o convite, né? E dizer que realmente a situação dos bancários é bastante precária. Em Blumenau, a população consegue perceber um pouco, principalmente como você falou no início, né? Se percebe a falta do bancário quando ele justamente está na campanha salarial, que ele faz a greve, então as pessoas precisam resolver o seu problema, resolver as situações e recorrem aos bancos, chegando lá as portas estão fechadas. As campanhas salariais, se não têm servido para grandes conquistas, têm servido para isso, para a população perceber que as condições no dia a dia não são as mesmas do passado, onde o bancário trabalhava 8 horas, ele tinha um ar-condicionado, tinha uma roupa decente, tinha uma tranquilidade no trabalho, né? Depois de um tempo se conseguiu uma conquista de 6 horas, então chegou um período que o bancário trabalhava somente 6 horas. Hoje essa realidade é totalmente diferente, né? A pressão é muito grande, o sistema financeiro lucra muito, né? A gente percebe nos números o absurdo que é o lucro desses bancos, e o lucro sai da onde? Sai dos clientes, dos usuários e acima de tudo daquele bancário que faz as operações, né? Então ele é muito pressionado para vender produto, para dar resultado, para conseguir bater as metas. Então isso tudo tem acarretado num ambiente de trabalho muito difícil, um ambiente de trabalho desorganizado, com falta de trabalhadores, né? Porque o sistema financeiro é um setor que lucra muito, mas que demite muito também. Inclusive nós temos uns dados de que agora no primeiro trimestre, em 3 meses, os bancos, os maiores bancos, que é Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, lucraram 10 bilhões e meio. Né? Quanto? 10 bilhões e meio. 10 bilhões Exatamente. E meio. E demitiram mais de 2 mil bancários nesse mesmo período, né? Claro que daí mais os bancos privados, os bancos públicos saiu um número grande de bancários, por insatisfação mesmo com a forma que está sendo conduzida a gestão desses bancos, né? Mas aqui em Blumenau foram demitidos também? Foram demitidos 129 no ano passado, 129 bancários, e somente esse ano, nos primeiros meses, agora até maio, já foram 47 bancários. Nossa, nem chegamos na metade do ano Exatamente, e o número de demissões. E esses trabalhadores, Leandro, que são demitidos, eles são... outros trabalhadores vão recompor essas vagas? Esse é o maior problema. Essa é uma crítica que a gente faz muito forte ao sistema financeiro, porque o que está acontecendo é isso: a cada 2 bancários que se demite, se admite 1. Ou seja, num posto de trabalho que perde 2, se contrata 1. E muitas vezes nem isso, né? Tem agências bancárias que tinham um número de 8 funcionários, hoje estão trabalhando com 4, né? Que é uma vergonha, um absurdo, humanamente impossível, né? Pessoas, inclusive, ficando sem almoçar. O caso de que, às vezes, há uma reclamação, né, por parte até dos clientes. Pô, mas eu estou ali no caixa, de repente estou na fila, o bancário simplesmente fecha o caixa e sai para almoçar, né? Porque realmente chega um momento que ele precisa fazer isso e tem uma dinâmica, uma organização do trabalho
que não coloca 2 bancários, um para substituir o outro, como era no passado. Então, numa bateria de caixa, se tinha no mínimo 10 caixas, né, na bateria. Hoje, a regra está praticamente sendo geral de 1 caixa, 2, né, e em algumas exceções, né, com casos dos bancos públicos tem um pouco mais, mas nos privados realmente está ficando no máximo até 2, em alguns casos de agências maiores com 3 caixas, né, mas durante o período do almoço, de pico ali, realmente fica muito difícil, principalmente nos primeiros dias do ano. Leandro, o cliente que faz uso do sistema bancário, que vai para as agências, ele sabe que tem determinados momentos do mês e que você enfrenta lá uma fila enorme e a gente vê, isso é visível, Sim. o número de bancários que ali estão atendendo esta clientela. Sim. Tem um tempo para atender. Sim. Os bancos estão atendendo dentro deste tempo? Não consegue atender. Nesses dias de pico não atende, né? Inclusive tem várias denúncias, a gente tem conhecimento no sindicato, no próprio PROCON, e até resultado de ações judiciais, né, vitoriosas com relação a isso, né? É claro que o gerente da agência, ou o coordenador da agência, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande, ele tem que lidar com essa situação, e tem bancos, vou citar o caso de um dos bancos, que é o Itaú, por exemplo, nós temos uma ação judicial onde está procurando impedir a atuação do gerente administrativo no caixa, porque tem virado uma constante isso. Ele acaba tendo que ir para o caixa, trabalhar no caixa para fazer com que aquele horário seja cumprido, né? Quando ele não consegue, ele muitas vezes coloca uma outra pessoa para atuar no caixa, ou tem que trazer de outra agência, né? E daí descobre a outra agência também. Enfim, é realmente um caos que acontece dentro do local de trabalho, dos bancos privados, principalmente, né? Hoje está na geral isso, falta funcionários, mas nos casos dos privados a gente consegue ver exatamente aquela falta do ser humano, da pessoa, do trabalhador bancário ali atendendo e dando conta da demanda, né? A tendência dos bancos, então, é empurrar os clientes para o caixa eletrônico e também para lotéricas, supermercados, farmácia, né? E deixar o mínimo possível de cliente dentro das agências. De qualquer modo, eles não conseguem fazer isso, né? Com o número rebaixado de funcionários, mesmo diminuindo o número de clientes dentro das agências, ainda se acumula fila, porque aqueles bancários são poucos para atender um grande número de pessoas, tanto usuários quanto clientes. Nós estamos falando com o Leandro Spezia, pegamos esse mês de maio para tratar como sendo o mês do trabalhador, 1º de maio, né? Comemorou-se o Dia do Trabalhador. E uma das coisas que a gente vê, Leandro, no sistema bancário, é que esse trabalhador ele está estressado, acumulando funções, atendendo um número de clientes muito grande, recebendo a pressão desses clientes e recebendo a pressão dos gerentes e, portanto, de seus patrões. Eles estão adoecendo. Com certeza. Quais são as doenças comuns do bancário? A principal doença hoje são o que a gente chama de psicossomáticas, são doenças psicológicas, estresse, depressão e também várias outras doenças também relacionadas a estômago, questões físicas, né? Mas as principais são as psicossomáticas, aquela que a pessoa ao longo do tempo ela vai se desgastando, ela vai acumulando um grau de estresse tão grande que chega ao ponto dela não conseguir nem ir para o local de trabalho, né? Ela chega ao ponto de não conseguir sequer desabafar com a família, né? Ela se fecha. Algumas pessoas acabam tendo paradas cardíacas, acabam saindo de casa. Teve declarações bancárias que saíram de casa para o trabalho e não conseguiram chegar ao trabalho. Passaram direto na frente e foram para outro lugar, né? Só se deram conta depois, né? Então, porque já estavam abalados psicologicamente. Uma boa parcela dos bancários já tomam medicamentos para esse tipo de situação. Já estão adoecidos e tomando remédios, né? No INSS há um número muito grande de afastados por esses motivos. Então a gente tem lá no Sindicato Controle, são vários bancários, tanto Blumenau quanto no estado de Santa Catarina. E nacionalmente também a gente tem esses números de que realmente a categoria bancária é uma das categorias que mais adoece no país. Então trabalha com valores altos, com uma responsabilidade muito grande, com uma pressão muito forte do próprio cliente, porque você precisa dar resposta para o cliente, né? Ao mesmo tempo, o sistema do banco cobrando metas absurdas, né? Que as metas hoje não são mais de 100%, são de 200%. Então, quando você acha que vai chegar na sua meta, ela é aumentada, né? Então, muitas vezes ela aumenta no meio do jogo, né? Durante um mês, você está batendo a meta para conseguir ter uma participação de lucro,
muda a regra do jogo, ela aumenta essa meta, né? Então isso tudo, com certeza, torna um ambiente impossível de trabalhar e as pessoas têm, de fato, adoecido, né? Uma outra coisa muito forte é o assédio moral. Então, se você tem dificuldade de cumprir a meta, ou mesmo você cumprindo a meta, aquela cobrança permanente, que no passado era uma cobrança mensal, depois tornou semanal, diária, hoje ela é em hora. Então, os bancos estão cobrando a pessoa de hora em hora. Então, seja por mensagem, seja por e-mail, né? Perguntando se tu vendeu a quantidade de produtos que tinha que vender, perguntando se você fez as poupanças que tinham que ter sido abertas naquele período, né? E realizados os negócios que o banco colocou como meta para realizar naquele dia ou naquele período. Então, realmente, a situação está muito complicada. O sindicato tem atuado em cima disso, tem pego esses relatos, esses depoimentos, tem transformado em documentação, em processo jurídico, e a gente está fazendo todo um trabalho junto à Justiça do Trabalho e também a outros canais, né, de defesa do trabalhador para que isso cesse, né, em nosso país, porque a coisa realmente está muito feia, tanto no Blumenau como no Brasil inteiro, né, porque é uma coisa que não é localizada aqui, é nacional. Olha só, Leandro, a gente está chegando no final desse primeiro bloco agora. Eu só queria que tu colocasse para a gente qual é o piso de quem está entrando para trabalhar no sistema bancário. Hoje o piso da categoria está R$ 1.600. Né? Esse piso foi conquistado ao longo de muitos anos, de muita greve. Agora, ele é um piso que a gente lamenta muito, porque se for analisar ao longo dos últimos anos, como que teve o aumento tanto da inflação quanto das outras despesas dos trabalhadores, ele fica muito aquém dos 2.800, que seria o piso do Diese. Então, de fato, tem uma diferença muito grande aí. E se pegar Banco do Brasil e Caixa Econômica, tem as perdas salariais que chegam na casa de 100%, que em 2004 elas foram esquecidas praticamente, e com certeza achatou e arrochou muito o salário dos empregados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Então, esse aproximadamente é o piso do bancário. E, claro, que para poder melhorar isso, ele tem que ter uma série de situações, né, que ele teria que estar trabalhando 2 horas a mais. Normalmente o banco tem burlado a lei, dando uma função para o bancário, né, sendo que deveria estar pagando 2 horas, então ele dá uma função para que ele trabalhe mais, mas que receba menos que se fosse trabalhar as 2 horas. Né? Então temos muitas ações judiciais também nesse sentido para tentar melhorar o salário desses trabalhadores. Bom, a gente está falando com o Leandro Spezia a respeito da situação do trabalhador bancário neste mês, que é o mês do trabalhador. A gente vai fazer um rápido intervalo e retomamos a nossa conversa e vamos falar dessa condição econômica do bancário e também vamos dar uma espiada nas políticas governamentais para esta categoria. Já voltamos.